Eu estava com saudade. A Série A está de volta hoje e só vai durar até hoje mesmo. Não vai passar muito mais do que isso não. Porque vai ter a parada pro Super Mundial, a Copa do Mundo de Clubes, que o Fluminense vai disputar, o Palmeiras, o Botafogo e o Flamengo. E aí a Série A volta num ritmo frenético mesmo a partir do mês que vem. No dia 13 de julho volta, o Sport pega o Juventude fora de casa, depois pega o Atlético Mineiro no meio de semana, depois no final de semana pega o Botafogo, e aí vai ser aquela sequência, dia 13 Sport Juventude, dia 16 Sport Atlético Mineiro, aí dia 20 Sport Botafogo, e assim vai, naquele ritmo frenético, quarta domingo, quarta domingo, quarta domingo. Por isso que essa parada pro Sport, principalmente, vai ser muito boa. Eu espero que seja, né? Porque se não melhorar, acabou. O Sport tá rebaixado pra Série B, na lanterna, sendo a pior campanha da história dos pontos corridos. É isso que tem de acontecer se o Sport não melhorar. E o Sport jogaria hoje contra o Flamengo, mas o Flamengo tá viajando pra Disney, né? Pros Estados Unidos, pra jogar o Super Mundial. Assim como Botafogo, Fluminense e Palmeiras, como já foi dito. Seguinte, os jogos que foram adiados, Fluminense e Ceará, Botafogo e Mirassol, Palmeiras e Juventude e justamente Sport e Flamengo, esses jogos não vão ser realizados hoje. Vai ser realizado quando? Ninguém sabe. Ainda não tem data definida. Acho que lá para agosto, setembro, quando tiver alguma data ali vaga, o Sport vai jogar contra o Flamengo. E foi bom pro Sport, cara. Ah, então mas o Sport vai perder de todo jeito contra o Flamengo. Não, 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 não. Ia perder de qualquer forma com o Flamengo sub-20, reserva, base. Realmente, se o confronto fosse hoje, o Flamengo poderia botar os reservas, que ia ganhar contra o Sport. Porque o Sport tá na fase tão ruim, nada dá certo, e ainda mais sem um treinador, Daniel Paulista chegou ontem, basicamente. É lógico que o Sport iria perder o jogo hoje, mesmo se fosse na Ilha do Retiro, e mesmo se o Flamengo colocasse o time todo reserva, pela disparidade técnica. Então, foi bom pro Sport não ter jogo hoje, e esse jogo ser adiado pra sei lá quando, sabe-se lá quando. Só que aí é que tá o ponto. Depois que esse jogo for remarcado, não sei pra quando, o Sport talvez esteja mais bem encaixado, num momento melhor e com a Ilha do Retiro lotada. Vocês acham que o Sport e Flamengo estaria lotado se o jogo fosse hoje? Eu tenho convicção em afirmar que não estaria. Talvez em um outro momento, em uma outra circunstância, e o Flamengo até disputando a Libertadores e uma Copa do Brasil, pode ser até que o Flamengo poupe de fato todos os titulares. Não sei o que vai acontecer. E o Sport, no momento melhor, pode até vencer esse jogo. Não tô falando que isso vai acontecer, só tô colocando possibilidades, tá? A probabilidade do Sport vencer do Flamengo daqui a 2 meses, com certeza, é maior do que vencer hoje. Até porque a gente espera que o Sport faça um mercado da bola aí, nesse período de julho, interessante, que pelo menos melhore um pouco o nível do time, tá? E Daniel Paulista, óbvio, encaixe melhor essa equipe do que era com o Antônio Oliveira. Bom, hoje não tem jogo de Sport Flamengo, mas tem Bragantino e Bahia, 7 horas da noite, tá? Esqueçam esses horários aqui do simulador do GE. Os jogos de hoje, Bragantino e Bahia, 7 horas da noite. Vitória e Cruzeiro, 7 horas da noite. Fortaleza e Santos, 7h30 da noite. Aí depois tem Grêmio e Corinthians, São Paulo e Vasco, 9h30 da noite. E Atlético Mineiro e Internacional. Seguinte, vou começar aqui da forma mais pragmática possível. Fortaleza e Santos. O Fortaleza é o 17º com 10 pontos, o Santos é o 18º com 8 pontos. Dois times que merecem estar muito nessa zona de rebaixamento. Por quê? Porque jogam mal a maior parte da temporada, na Série A principalmente. E assim, eu nem acho que o grande problema do Santos é o elenco. E eu nem acho que o grande problema do Fortaleza é o elenco. Ah, é o grande problema. Tem mais fatores aí. Fator extracampo do Fortaleza, não é à toa que Sérgio Papelin teve que ser contratado para ser o novo dirigente de futebol do Fortaleza. E ele teve que dar aquele chacoalhão na primeira coletiva, falando que o treinador precisa se reinventar, que é o caso de Vojvoda, e eu concordo muito com ele. E o segundo, vontade dos jogadores dentro de campo. Alguns jogadores aparentemente estavam fazendo corpo mole, rachando grupo, enfim, tumultuando o ambiente. Olha, marcação EAD era o que mais existia no Fortaleza, os jogadores não marcavam com a intensidade que deveria. Então, assim, o problema do Fortaleza não é só o elenco, também era. Paul Fernandes saiu, Diogo Barbosa tende a sair com o decorrer aí das semanas, e outros jogadores também vão sair. Pedro Augusto vai sair e vai ter uma reoxigenação no elenco do Fortaleza, tá? E outras contratações vão chegar. Também é elenco, mas não é só o elenco. É treinador e um ambiente interno do Fortaleza que não está bom. Desde o início da temporada, esse time não joga nada. E apanhou de todo mundo, de time de Série C, de time de Série D, dentro de casa, fora de casa, eliminação para time de Série C na Copa do Brasil, jogando mal os dois jogos. Então assim, pense numa situação que o Fortaleza está merecendo a estar na zona do rebaixamento. Não é nenhum absurdo isso. A gente já vem falando isso aqui antes mesmo de começar a Série A, que a briga do Fortaleza é essa daí mesmo, é a briga para não cair. E o próprio Marcelo Paz admitiu isso. A mesma coisa eu vejo no Santos. Eu não acho que é um elenco tão ruim pra estar jogando tão mal a temporada toda e tá na zona do rebaixamento. Mas tá mal, cara, o time não encaixou.
como a gente já vem falando, Tassiano no Santos, no Bahia, jogava muita bola. Um dos artilheiros da equipe, um dos jogadores mais importantes, um coringa para Rogério Ceni. No Santos não joga absolutamente nada. Por quê? Ele não joga absolutamente nada? Porque o time não tem encaixe, porque o treinador não faz um bom trabalho. Agora, esse time do Santos aqui, beleza, Tiquinho não vive uma boa temporada, não faz um grande ano, longe disso, mas pode ser mais útil. Guilherme pode ser mais útil, Roleze é muito bom jogador, Barreal também é um bom ponta. O time do Santos é competitivo, Diego Pituca e Zé Rafael na volância. Cara, se tu pega esse time do meio pra frente, aí tu fala, cara, esse time não cai nunca. Pode até ser que, sei lá, fique em 15º, 14º, mas tu compara com o Meio Esporte, tu compara com Juventude, Mirassol, Ceará, Vitória, o Santos não cai nunca pra Série B. Mas pela bola jogada, sim, tá na briga forte pra não cair, tá? Aí Escobar na lateral esquerda, Luan Pérez, Eivaldo e Aderlan. Eu não gosto desse quarteto do Santos, tá? Acho os jogadores bem limitados. O melhorzinho aí do quarteto eu considero o Zé Eivaldo, apesar de que Escobar vem sendo útil ali na lateral esquerda, já jogou na direita também. Mas eu acho um quarteto limitado, cara. Agora o Santos tem um goleiro milagreiro, que é o Gabriel Brazão. É um dos melhores goleiros da competição. Se não fosse ele, o Santos teria 3 pontos no campeonato, 4 pontos. Porque assim, o Santos sofre muito defensivamente quase todos os jogos e Brazão quase que sempre tem que ser um dos melhores em campo para salvar a equipe do Santos nas partidas, tá? Bom, o Fortaleza deve ir a campo com João Ricardo no gol, Gustavo Mancha e Brits, Mancuso e Bruno Pacheco nas laterais, Emmanuel Martins, Pochettino e Matheus Pereira. Acho que Matheus Pereira vai jogar um pouco mais recuado, talvez, não sei como é que vai ser essa flutuação, essa movimentação, essa alternância de posição entre Matheus Pereira e Pochettino. Marinho pela ponta direita, Breno Lopes na esquerda e Lucero de centroavante. Cara, assim, o Fortaleza joga com o apoio do seu torcedor no Castelão. Eu colocaria um leve favoritismo por isso. Se a gente for analisar aqui o Santos fora de casa, o Santos tem uma campanha até que razoável comparado com a média, que é muito ruim. Porém, é ruim a campanha do Santos. Só venceu um jogo fora de casa que foi o recente contra o Vitória, lá no Barradão. Tirando isso, o Santos perdeu todos os jogos. E o Santos está muito longe de ser um time confiável. Se já não é confiável na Vila, imagina fora de casa. Tem 3 pontos dos 8 que conquistou, 3 fora de casa agora contra o Vitória e os outros 5 na Vila Belmiro, tá? Dito tudo isso, eu acho que o Fortaleza é leve favorito para vencer o jogo de hoje. O Fortaleza precisa vencer o jogo para sair da zona do rebaixamento, porque se vencer, ó, vai a 13. Vamos botar aqui 2-1 pro Fortaleza. Vai a 13 e vai ter o confronto direto entre São Paulo e Vasco. Então, independente do que aconteça aqui, o Fortaleza ele fica fora da zona do rebaixamento se vencer o jogo de hoje. Se o Fortaleza empatar, vamos colocar aqui 1-1, o Fortaleza vai a 11 e sai da zona momentaneamente, mas para de fato ficar fora da zona, vai ter que torcer pro Vitória perder o jogo contra o Cruzeiro. Aí se o Vitória perder o jogo contra o Cruzeiro, vamos botar aqui 2-1 pro Cruzeiro, aí o Fortaleza pode sair da zona. E, inclusive, eu acho que essa é uma tendência, inclusive, tá, gente? Assim, o Cruzeiro tem muito mais time do que o Vitória, tá num momento espetacular, ganhando de todo mundo, tá brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro, e se ganhar hoje vai dormir na liderança. Então eu diria que se o Fortaleza empatar o jogo de hoje, tem uma boa chance de ficar fora da zona do rebaixamento e o Vitória entrar na zona, tá? Bom, o Vitória, jogo difícil, tá? É jogo duríssimo hoje contra o Cruzeiro no Barradão. Mas pro Vitória ficar fora da zona do rebaixamento hoje, o Vitória, se perder o seu jogo contra o Cruzeiro, vai ter que torcer. Nem adianta torcer pra nada aqui, viu? Porque se o Santos vencer, o Vitória entra na zona. Se o Santos perder, o Vitória entra na zona. E se for empate, o Vitória entra na zona. Então, assim, se o Vitória perder o jogo de hoje, ele tá na zona, irmão. A diferença vai ser, vai ser em 17º ou 18º. Aliás, nem tem como ir para 18º hoje, né? Vai ficar em 17º mesmo. Então, assim, se perder já era. Se empatar, aí vai ter que torcer pro empate no jogo de Fortaleza e Santos. Eu que torço pro Sport, minha torcida é essa daqui. É pro Cruzeiro vencer do Vitória. Então, mas veja só, Nordeste em primeiro lugar. Primeiro lugar o meu time, irmão. Primeiro lugar Nordeste não. Primeiro lugar o meu time. Se eu tô na briga pra não cair com o Vitória, com o Fortaleza, com o Santos, tem um confronto direto ali de Fortaleza e Santos, eu sou empate entre Fortaleza e Santos. E se o Cruzeiro, que tá brigando pela liderança, vai pegar o Vitória no Barradão, e o Vitória tá ali, no bololô, na briga pra não cair, tá na 16ª colocação, eu vou dizer pro Cruzeiro vencer, é óbvio, eu não sou idiota, eu não sou burro, gente, pelo amor de Deus, né? Ainda vai ter gente aqui falando, não, você tem que torcer pro Vitória assim, não. Eu vou dizer o que é bom pro meu time. O que é bom é o Vitória perder, então eu vou dizer pro Vitória perder, é evidente isso. Ponto.
E aí, detalhe, né, pra essa rodada, o ruim é que o Sport vai ver a distância pro 16º aumentar. De 7 para 8, pode ser até 9 pontos, dependendo do desenrolar da rodada, né? E detalhe, não dá para projetar muitos pontos contra o Flamengo, independente do momento de cada uma das equipes, se vai ser agora, se vai ser daqui a 2 meses. Vai ser difícil o Sport pontuar contra o Flamengo, então é uma rodada que a diferença de 7 pontos pode ir para 8, 9 aí tranquilamente, tá? Na verdade já vai para 8. A dúvida é, vai para 9 ou não? Complicado. Bom, meus amigos, não é mole não. E antes que eu não me esqueça, prova as escalações aqui do Vitória e do Cruzeiro pro jogo de hoje. Detalhe que Carlinhos não vai ser o titular, tá? Calma aí, vai ser Renato Kaiser. Mas o Vitória tem ideia com Lucas Arcanjo, Zé Marcos e Edu, Claudinho na lateral direita, Jamerson na esquerda, Bareles e Ronald, Mateuzinho, Lucas Braga, Gustavo Mosquito e Renato Kaiser de centroavante. E o Cruzeiro, Cássio no gol, Fabrício Bruno e Vidalba, Kaique Bruno e William nas laterais, Lucas Silva, Lucas Romero, Matheus Pereira, Eduardo, Wanderson e Caio Jorge. Christian não vai jogar o jogo de hoje. Então, essa é a próxima escalação do Cruzeiro contra o Vitória, que tá voando na competição, que vem num recorte muito bom. Os últimos 2 jogos, 2 vitórias e 2 vitórias convincentes. Uma vitória contra o Palmeiras jogando muito bem, muito melhor, criando muito mais volume, tendo muito mais chances. Uma vitória contra o Fortaleza, botando o Fortaleza na roda no Castelão. E nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e 1 empate. Inclusive uma delas contra o meu Sport de 4-0, né? Fora o vareio de bola em plena Ilha do Retiro. Então assim, o Cruzeiro já venceu do Fortaleza dando show. Já venceu do Sport dando show. Os 2 jogos fora de casa. Agora vai pegar o Vitória no Barradão. E é favoritaço e eu acho que vence o jogo de hoje. Inclusive meu palpite é 2-1 pro Cruzeiro no Barradão, tá? Bahia e Bragantino. Vamos passar aqui a análise desses jogos e também os palpites de Grêmio e Corinthians, Atlético Mineiro e Inter e São Paulo e Vasco. Antes disso, a Montenegro Cargas aqui entrando em ação mais uma vez. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Simbora, rapaziada, ó. Bahia e Bragantino hoje no Nabi Abichedi. Aliás, não vai ser no Nabi Abichedi, vai ser no Cícero de Souza, né? Porque tá tendo reforma lá no Nabi Abichedi. Seguinte, o Bahia tem aí com Marcos Felipe, Santiago Mingo, David Duarte, Gilberto, Luciano Juba, Jean Lucas e Caio Alexandre na dupla de volante, Everton Ribeiro na meiuca, Ademir e Eric Puga nas pontas e William José de centroavante. É o que o Bahia tem de melhor. É o melhor time ideal do Bahia no meu ponto de vista, pelo que cada um vem jogando no recorte recente na temporada. E o Bragantino voando na temporada também, brigando pela liderança, vai com Cleiton no gol, Pedro Henrique e Guzmán Rodrigues na zaga, Andrés Hurtado e Guilherme Lopes na lateral esquerda. Cadê Capixaba? Tá lesionado. Poderia apitar a lei do ex. Juninho Capixaba pra mim, se não for o melhor lateral esquerdo da Série A, tá no top 2 no mínimo, tá? Tá jogando muita bola. Gabriel e Eric Ramírez na dupla de volante e John, que se não for o melhor camisa 10 na Série A nesse momento, tá no top 3 pelo menos. Não deve ser o melhor porque tem a Arrascaeta no bololô, né? Mas John vem jogando muita bola, craque do Bragantino, o jogo passa muito por ele. Tem cobrança de falta, tem finalização de longa distância, tem um bom passe, boa movimentação. É um camisa 10 completo, cara. É aquele famoso meio atacante completo, vem jogando muita bola no Bragantino. Na ponta esquerda, Vinicinho. Na direita, Lucas Barbosa e Eduardo Sacha de centroavante. Essa é a própria escalação do Bragantino. Um jogo bem difícil, sendo bem sincero, porque os dois times tá num bom momento. O Bahia aqui na Série A, se a gente for parar para analisar, tá com 18 pontos conquistados, em 7º colocado. O Bragantino é o 3º colocado, no momento ainda melhor do que o Bahia na Série A com 23 pontos. A distância é de 6 pontos. 6 não, foi mal, 5 pontos. Pode ser aumentada para 8 se o Bragantino vencer. Pode até assumir a liderança hoje da Série A, mas de 5 pontos pode cair para 2. Se o Bahia vencer no Nabizão, o jogo nem vai ser lá. Se o Bahia vencer, o Bahia vai a 21, fica a 2 pontos do Bragantino. E é um confronto direto de certo modo. Se o Bahia quiser brigar forte por essa vaga no G6, G5 ou até G4, tem que vencer um jogo como o de hoje, cara, fora de casa. E assim, fora de casa, o Bahia é o 10º colocado com 4 pontos conquistados, que é uma campanha fraca. Para quem quer brigar ali um pouco mais lá em cima na tabela, no G4, por exemplo, tem que vencer mais jogos fora de casa. O Bahia só venceu 1 em 5 jogos. Perdeu 3 e empatou outro.
Beleza que em alguns jogos mesclou um pouco o time e tal, mas a única vitória foi contra o Palmeiras no Allianz Parque. Bizarro, né? Um dos adversários mais difíceis para se vencer. O Bahia foi lá e venceu no Allianz Parque com autoridade. Com autoridade não, mas num jogo bem dinâmico, que o Bahia conseguiu fazer um bom jogo, tá? O Palmeiras também conseguiu fazer um jogo interessante, mas no final das contas, você, deu aquele instalado dedos na moeda e ela virou pro lado do Bahia. Poderia ter virado pro lado do Palmeiras também. Mas enfim, em casa que o Bahia é mais forte, em terceiro colocado, com 4 vitórias, 2 empates em 6 jogos. Cara, jogo bem difícil, sendo bem sincero, pra cravar o que vai acontecer. Eu vou ficar em cima do muro. 1-1 é o meu palpite pro jogo de hoje. Fortaleza e Santos. Eu tô achando que Fortaleza vence esse jogo aqui, tá? Vou colocar 1-0 pro Fortaleza. Vitória e Cruzeiro. 2-1 Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro vence. Grêmio e Corinthians na Arena do Grêmio. Cara, dois times com instabilidade absurda. Eu vou ficar aqui no empate. São Paulo e Vasco. Eu acho que o São Paulo vence lá no Morumbi. Atlético Mineiro e Internacional na Arena MRV. Eu acredito que o Atlético Mineiro vence esse jogo também. O Inter não está bem. E meus palpites para essa rodada são esses daí, tá? Podem me cornetar. Mais tarde estaremos de volta em live aqui no canal. A live pós-jogo geral aí dessa 12ª rodada da Série A. E em vídeo também mais tarde. Tamo junto. Abraço para todos vocês. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ativem o sininho de notificações também. Valeu, rapaziada. Abraço.